Eu treino, mas continuo frango. Chega disso, chega de chassi de grilo. Está na hora de ficar mais forte. Está na hora de usar toda a sua energia e se fortalecer como nerd. Com 20 rotogramas de proteína por dose, você pode fazer um saboroso milkshake fit e garantir a força nerd em seus treinos. E com 4.000 horas, você ainda ganha desconto em qualquer compra no site, incluindo cremes com creatina e tudo que você precisa para se fortalecer. Aproveite e compre pelo link na descrição. Deus, é você? São apenas a voz da sua consciência tentando te tornar mais forte e alcançar o seu máximo potencial. Oi, nerd. Link na descrição. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono e bem-vindos ao canal Ouroboros. E aqui estamos para uma das séries de vídeos que deve ter só uns 3. Que é a cosmologia em Dragon Ball. Já que a gente estava falando muito sobre coisas erradas, coisas certas. Ai, Desenchu, não sei o que, considera, não considera, whatever. Vamos falar sobre a cosmologia em Dragon Ball e assim, vamos falar do que é canônico, do que aparece na história. Ó, frisa bem, não frisa de frisa ou frisa. Frisa de frisar, ó, presta bem atenção. Que aparece dentro da história de Dragon Ball. Ah, mas e aparece em filler? O filler é relevante para a história? Ele é citado futuramente no decorrer da história como uma coisa importante? Não. Não vou levar em consideração. Como, por exemplo, o planeta onde... Deixa eu só me recordar aqui. A gente tem ali, por exemplo, o planeta Shamu. O planeta Shamu, para quem não lembra, é um planeta filler que aparece no filme de Dragon Ball Z, se eu não me engano, é um planeta na Galáxia do Sul, próximo ao novo planeta Vegeta. E assim, tem os Shamurianos, que é a raça escravizada por Paragas e Broly naquele planeta, onde você tem ali, né, o filme do lendário Super Saiyajin. O planeta Shamu está lá. E na realidade, o pobrezinho do planeta Shamu é um planeta que, entre aspas, é um planeta, porque ele orbitava o que seria o planeta onde estava Paragas e o Broly, né? Tanto que o Broly destrói esse cara, então assim, é um planeta filler, mas já morto. Então, não dá meio que para relevar ele tanto, né? Infelizmente, já nem existe no cânone da história, até porque o Broly lendário Super Saiyajin de Dragon Ball Z nos filmes não é canônico. Já o planeta Vampa é. Então vocês entenderam o espírito da coisa. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, né? Falando da cosmologia de Dragon Ball, considerando aquilo que aparece na história, inicialmente falando do mundo físico, o plano inferior. O plano onde estão os vivos, aqueles que são mortais, o reino humano. E bora lá. Bom, antes de mais nada, vamos a um detalhe importante. O universo de Dragon Ball é muito diferente. Estou falando do universo mortal, tá? Não vamos viajar no universo sobrenatural, Reino Kaiô, Reino Ema, não. Estamos falando do universo mortal. O mundo físico, plano humano de Dragon Ball é muito diferente do que seria o universo real, do mundo real? E a resposta é sim e não. No sentido que vão existir planetas fictícios, lugares fictícios, campos estelares fictícios, galáxias fictícias. Sim, faz parte da criação você criar um universo fictício. Entretanto, a maior parte dos conceitos é o mesmo. Terra, planeta Terra, Lua, Lua, até Júpiter já deu as caras em Dragon Ball, tanto no mangá quanto no anime. Sim, o grande gigante gasoso do Sistema Solar já apareceu em Dragon Ball e em Dragon Ball Z. Por quê? Porque sim, existem um sistema solar ali, etc. O Sol, todo esse conceito básico ao redor da Terra é o mesmo. E tudo bem. Mas e ampliando esses conceitos? O universo, as galáxias. Bom, existe uma Via Láctea? Existe uma Via Láctea. Inclusive ela é citada em Dragon Ball
inclusive em Dragon Ball Super. E é uma galáxia enorme e ela é exatamente a Via Láctea que nós conhecemos. Tanto que alguns planetas supostamente não ficam na Via Láctea. E inicialmente, se você fosse considerar o literal que é dito no mangá de Dragon Ball, que, por exemplo, existe a Galáxia do Norte, a Galáxia do Sul, a Galáxia do Leste, a Galáxia do Oeste, seriam só 4 galáxias. Mas isso não faz sentido, isso já sofreu, entre aspas, um retcon, mas não foi por entrevista nem databook, não. Isso sofreu uma reexplicação do funcionamento do universo lá em Dragon Ball Super, onde nós temos o Jaco explicando a Bulma que existem incontáveis galáxias, ou seja, não dá para você chegar a calcular isso, é um número muito grande. Tal qual o nosso universo tem incontáveis galáxias. Tanto que em um pontinho no céu, se você for dar zoom e vai lá estudar e olhar, naquele pontinho ali, naquela fração de pedacinho do que você pode observar olhando para o céu, tem centenas de galáxias, estrelas e objetos cósmicos. E em Dragon Ball não é diferente. E, bom, é um universo expansivo, um universo em crescimento, apesar de que a gente sabe que existe uma entropia no próprio universo real, que talvez nem exista no universo de Dragon Ball. Ou seja, o nosso universo, certamente, em algum ponto, há uma teoria de que certamente ele vai morrer. Tudo vai se afastando, a aceleração do próprio universo, a aceleração do tempo e espaço vai se dilatando tanto que uma hora as estrelas vão estar por si só bastante afastadas uma da outra e futuramente até mesmo os átomos que compõem nós, os objetos, a matéria, vão estar afastados um do outro. Até os buracos negros, segundo esta teoria da ciência real, vão morrer algum dia e vamos ter um vazio gélido eterno no mundo real. Mas no mundo de Dragon Ball não é bem assim. Não exatamente, mas é um universo expansivo. E aí, entramos a questão de, tá, beleza, não são só 4 galáxias em Dragon Ball, isso fica óbvio até pela explicação do Jaco. Então, é um universo igual ao nosso, já que ele é expansivo, então ele é infinito. E aí a gente tem um pequeno problema. O conceito de infinito não é bem como alguns pensam. Existem discrepâncias para você usar a palavra infinito que podem variar o que você entende ou não como infinito. E aí o conceito de infinito precisa ser entendido para que você classifique corretamente o que é e o que não é infinito. Então vamos lá, conceito de infinito. Bom, conceito de infinito, vamos lá. Existem algumas definições para conceito de infinito, que pode ser a definição matemática ou a definição de um conceito de grandeza que não pode ser calculada por ser conceitualmente ilimitada. Qual a diferença? Então assim, o infinito normalmente pode ser descrito como algo que não tem fim, que é ilimitado ou que é maior que qualquer grandeza, ou seja, não é uma grandeza que pode ser delimitada nem por o maior número existente. E sempre que você pensar que, beleza, eu defini um maior número existente, ela vai ser maior que isso. Então ela é ilimitada, virtualmente ilimitada. Entretanto, no conceito matemático, o infinito é um conceito que se refere a uma grandeza que não pode ser calculada ou medida. E qual a diferença disso? É porque neste caso, no conceito matemático, quando eu falo de uma grandeza que não pode ser calculada ou medida, não significa que conceitualmente aquele número que antes nós não conseguíamos calcular será eternamente incalculável ou eternamente imedível. Vamos dar um exemplo para termos a diferença. Bom, se eu for falar, por exemplo, no conceito de infinito como algo ilimitado, sem fim, que não pode, nunca vai ter um fim, bom, eu posso dar, por exemplo,
o conceito de poder onipotente de um Deus, como por exemplo um Deus cristão. Deus supremo, absoluto, uma onipotência cujo poder é sem fim, sem limites. O conceito de onipotência é um poder ilimitado, não vai ter fim, não tem como ter um fim. Nós não vamos conhecer o final desse poder, não importa o quanto aprimoremos tecnologia e etc, e conhecimento, simplesmente é o ilimitado real. Este é um exemplo de infinidade. Uma infinidade onde não há fim, não há limite. Agora vamos pensar no âmbito matemático. Vamos voltar aí à época de Galileu Galilei. Vamos lá voltar lá para o século XV, século XVI, agora eu não me recordo exatamente qual século, mas, bom, naquela época, contar os grãos de areia de uma praia dava até para você fazer na teoria. Se você tivesse a paciência de pegar um punhado, estipular um peso e calcular que o restante da praia teria o valor daquele punhado multiplicado pelo tamanho da praia, ou seja, você tinha como fazer uma teoria. Mas nós sabemos que o número de grãos de sílica, que é a composição da areia que forma a areia da praia, não é infinito. A areia da praia, virtualmente falando, não é infinita. Mas matematicamente, naquela época mais limitada, onde o cálculo um pouco mais complexo para se fazer, nós não conseguiríamos nunca, lá no século atrás, lá na Idade Média, calcular o número de grãos de areia de uma praia. Ou seja, matematicamente falando, se eu fosse definir o número de grãos de areia de uma praia, eu poderia facilmente chamar aquela grandeza de infinita. Mas a gente sabe que não é, a gente sabe que tem um limite. Atualmente, nós conseguimos deduzir até o número de átomos que compõem o próprio universo, que teoricamente é infinito. Mas se o número de matéria é finita, o que faz dele infinito? Aí vem uma outra resposta, que no nosso universo a gente sabe que é um universo que nós chamamos de infinito, porque a velocidade de expansão do próprio universo é tão grandiosa e acima da própria luz, que por mais que nós aprimoremos até o momento, chegar a enxergar a borda deste universo não é possível. Por quê? Porque a tecnologia não é grande, não há velocidade suficiente para superar a velocidade de expansão. O que significa que por mais que a gente avance, a velocidade de expansão sempre vai superar a velocidade da nossa tecnologia. Só que isso não é imutável, já que a tecnologia vem se aprimorando e nada impede que este conceito seja retrabalhado num futuro onde nós conseguimos uma tecnologia que supere a velocidade de expansão do universo. O que parece impossível no momento, mas, por exemplo, se a gente descobrir a tecnologia suficiente para criar dobra de espaço-tempo, onde eu posso sair de um ponto A a um ponto B longínquamente distante do universo observável e dele criar um novo ponto observável, eu vou ter um novo ponto observável dentro da velocidade da luz para todas as direções e verificar até onde, além do universo observável, eu consegui expandir ou já vou ver uma expansão. Então, se até o momento eu enxergo o universo observável daqui até aqui e daqui eu classifico um novo ponto, eu vou enxergar daqui até aqui, já que seria uma esfera, e daqui até aqui na mesma esfera. Então eu vou ter um universo observável maior ainda. E se por acaso a expansão estiver só um pouquinho mais à frente da onde a gente estava enxergando até aquele momento, eu vou estar vendo o que seria a borda do universo real. Fora que outros conceitos podem mudar, segundo as próprias teorias da física básica, da astronomia básica, como por exemplo uma teoria chamada de Big Crunch, que seria ao contrário do Big Bang. O que é o Big Crunch? O Big Crunch seria o universo está lá se expandindo e de repente a velocidade de expansão diminui gradativamente até o momento que ela para de acontecer e por ela diminuir, a força gravitacional das coisas comece reatraindo tudo para o mesmo ponto.
E em parte da história humana, essa já foi uma teoria amplamente aceita. Hoje nem tanto, porque hoje a gente sabe que a velocidade de expansão do próprio universo, do próprio tempo e espaço, a dilatação está aumentando e não diminuindo. O que meio que contraria essa teoria. Mas se por acaso essa velocidade de expansão diminuir ao ponto onde a gente pare de ter expansão e ele comece a se retrair, significa que o universo não será mais conceitualmente infinito, já que ele tem uma borda e dali ele vai voltar, ele vai retroceder e vai voltar ao seu único ponto de singularidade, significando que todo o universo após bilhões e bilhões de anos é cíclico, ou seja, ele expande um Big Bang, retrai um Big Crunch, expande um Big Bang, retrai um Big Crunch. E se isso for comprovado cientificamente, o nosso próprio universo não é mais infinito. Ele se expande até um certo ponto e volta. E isso quebraria o conceito de infinitude literal, sendo apenas um conceito matemático até o momento, já que a gente não sabe até onde o universo vai se expandir. Isto é um exemplo do mundo real. O universo de Dragon Ball a gente já fala mais ou menos, porque no universo de Dragon Ball esse conceito já foi superado porque ele já foi explicado. Mas voltando a um exemplo entre infinitude literal e infinitude matemática, temos aí as baterias dos Androids 17 e da 18, que são infinitamente, virtualmente infinitas. O que significa que eles nunca vão ficar sem energia. Mas eles nunca vão ficar sem energia, porque aquela bateria, aquele ponto de singularidade de energia, tem energia o suficiente para, caso eles se explodam, o universo acabe, já que aquela energia infinita engoliria todo o globo, todo o planeta, todo o sistema solar, toda a galáxia e todo o universo? E a resposta é não. Por quê? Porque essa energia, essa bateria, quando foi parar no corpo do Cell, que absorveu fisicamente 17 e 18 e assimilou todos os seus poderes e toda a sua mecânica para o seu corpo biológico, o Cell parou de ter esta energia infinita. O seu Ki não é mais infinito. Ele tem uma característica diferente da do 17 e da 18. Por quê? Porque a gente sabe que o Ki do Cell aumenta e diminui gradativamente em vários pontos da saga Cell. E sabemos que quando ele explodiu, nem mesmo o caminho da serpente, que segundo o mangá tem 1 milhão de quilômetros mais ou menos, segundo as lendas, ele não destruiu nem o caminho da serpente como um todo. Na verdade, nenhuma parte boa dele aparentemente não foi. Por quê? Porque é visto o Sr. Kaiô e o próprio Goku andando pelo caminho da serpente, voltando ao Palácio do Ema, que continuou inteiraço. Ou seja, se a energia do Cell fosse virtualmente infinita, essa autodestruição dele teria varrido todo o reino Ema e atingido o reino Kaiô e acabado com todo o pós-vida. O Goku teria feito a maior merda possível se essa energia infinita deles fosse conceitualmente infinita. Ah, mas como é que você vai explicar então sem refutar o mangá? É simples. As baterias, essa energia que a 18 e o 17 têm nos seus próprios corpos, aparentemente tem uma reposição energética tão eficiente que elas não se esgotam nunca. O que significa que elas são auto-reabastecidas por si só, autossuficientes. O que significa que nem o 17 e nem a 18 vão gastar energia o suficiente para ficarem sem bateria. E é por isso que eles podem atacar e continuar lutando, e continuar indo, e continuar avançando, sem que esta energia que é usada para eles fazerem todas essas ações acabe. Tanto que eles nunca ficam cansados, eles não sofrem esse problema. Por mais que eles ainda sejam seres vivos, eles não se esgotam, porque essa energia se repõe mais rápido do que eles gastam. Da mesma forma que o universo se expande mais rápido do que a gente chega na borda dele. Ou seja, eles nunca vão gastar energia o suficiente para ficarem sem energia. Logo, a energia deles é virtualmente infinita. Matematicamente infinita. Conceitualmente infinita? Não sei. Se de repente o 17 desenvolve uma maneira de usar toda a energia da sua bateria de uma vez só, e ela se esgote, ela morra,
não seria mais conceitualmente infinita, mas isso é especulação. Mas explicando o funcionamento como um funcionamento matemático de infinitude, funciona, faz sentido. E por que faz mais sentido ser um funcionamento matemático e não um funcionamento literal? Por quê? Porque o céu que absorveu essas baterias não tem Q infinito, não tem poder infinito, ele se desgasta com o tempo. Senão, ele facilmente ia ficar lá 2 horas com o Kamehameha contra o Kamehameha do Gohan, e aí na hora que ele estivesse perdendo, ele podia simplesmente fazer um teleporte, aparecer nas costas do Gohan e falar: "Oh, desculpa aí, mais um". Na verdade, roteiralmente falando, ele poderia ter feito isso a qualquer momento, mas ele não tinha como se concentrar em gastar aquela energia e ter energia o suficiente para usar outras técnicas ao mesmo tempo, já que ele estava sendo distraído canonicamente pelo Vegeta. Mas no anime era Gohan fazendo Kamehameha, Kuririn, Tenshinhan, Yantia e Vegeta e o Piccolo atacando o Cell pelas costas. Mas, esquecendo essa parte, o importante é: Cell não tinha Ki infinito, infelizmente, ou felizmente. Mas é um bom exemplo de infinito matemático, mas que não é literal. Já imaginou se essa energia infinita fosse dada ao Goku para fazer uma Genkidama de energia infinita e ele absorvesse essa Genkidama? Como aconteceu quando, teoricamente, essa Genkidama foi absorvida por ele lá no Torneio do Poder? Ou melhor, o Jiren não teria como rebater essa porra, porque a energia infinita, ela ia cair lá e ó, pum, mundo vazio realmente vai ficar vazio, não ia sobreviver ninguém. Mas infelizmente essa energia que os androides têm é uma infinitude matemática, não uma infinitude literal. Posso estar errado? Pode. Vocês podem contra-argumentar aí da maneira que vocês quiserem, mas eu acredito que, conceitualmente falando, faz mais sentido ser uma infinitude matemática. E aí vamos falar do universo 7, o universo onde Dragon Ball se passa. Claro que, mas tinha 18, sobraram 12 universos. Sim, mas vamos falar inicialmente do universo 7. Claro que a gente pode citar os outros, mas começando com o 7. Então, beleza. A gente sabe que talvez nem o nosso próprio universo seja de fato literalmente infinito, dentro das possibilidades. Mas e o universo 7 de Dragon Ball é infinito? Bom, vamos analisar o conceito básico. Que tal as definições de Dragon Ball e Dragon Ball, quando eu digo Dragon Ball, é Dragon Ball mangá, Dragon Ball Z e até Daisenshu, etc. Tal. Dizem que é igual ao nosso, então teoricamente sim. Mas aí aconteceu uma coisa chamada Dragon Ball Super, que aí criou o conceito de universo 1 ao 12, sendo que antigamente tinham 18, e cada universo dentro de um espaço delimitado. Não, eles acabaram criando fronteiras entre um universo e outro. E por mais que sejam universos separados, ficou estranho. Pera aí. Vamos analisar isso com cuidado, porque aparentemente esse infinito literal se tornou um infinito matemático, já que é incalculável, porque você não tem como medir o tamanho. Logo, infinito matemático, incalculável. Seria o valor certo seria imensurável e não infinito. O tamanho é imensurável, muito grande. Tanto que nós temos falas como aquela do Jaco sobre incontáveis galáxias ser muito grande. A gente vai falar dessa fala aí. Entretanto, vamos analisar o que o próprio Champa fala. Vamos ver aqui o que o Champa fala neste episódio 29 do anime. Onde a gente poderia realizar o torneio? Deixe-me ver. Vamos fazer no planeta sem nome que fica no espaço neutro. Que tal? Espaço neutro. Neutro no sentido entre universo 7 e universo 6. Se é um espaço neutro, esse planeta fica na divisa entre um universo e outro. Pera aí, é um limite?
Pera, calma aí. Nada mais justo que isso. Senhor Champa, Hã? com sua licença, aquele planeta só tem um pequeno sol próximo dele. E quase mais nada em sua superfície. Nem mesmo na atmosfera. Você quer uma sarna pra se coçar? Então agora que se vire. Tá, eu tô sabendo. Resumindo, sim, o local entre o universo 6 e 7 realizarem o torneio pelas esferas do dragão que decidiram o destino da Terra do universo 7 foi um espaço neutro entre o universo 6 e 7. Uma fronteira, um limite entre um e outro. Peraí, se tem uma fronteira, então não é infinito. Porque ali ainda é um espaço com o Sol, com o planeta, etc. E ainda... Mas mesmo assim entre o 6 e o 7. Então, pela lógica, o universo 7 não é infinito, e nem o 6, porque se dali pra lá é 6 e daqui pra cá é 7, ou o contrário, se daqui pra cá é 6 e daqui pra lá é 7, aqui tem uma fronteira. Se aqui tem uma fronteira, significa que não cresce mais pra cá e não cresce mais pra lá. Entra uma divisa. Daqui pra cá é um universo, daqui pra lá é outro. Então, se tem fronteira, ele tornou o universo finito. E assim, a ideia de você criar vários universos, um multiverso, é legal, interessante. Mas normalmente em outras obras, esses universos são terras paralelas. Ou seja, é como se um universo existisse sobre o outro, se reescrevendo ou paralelamente. Um aqui, e todos eles são paralelos. E você cruza de uma linha para outra, de um universo para outro. Você vai daqui, vai nesse universo, depois pode vir para esse, depois vir para esse aqui. São terras paralelas. Em Dragon Ball, esses universos compartilham uma fronteira quase que física. Quase que não, é física. Tanto que eles conseguem fazer um torneio em um espaço neutro entre um e o outro, entre uma região e outra. O que significa que é finito. Mas será que tem mais coisas que mostraria que não é infinito esse espaço entre os reinos? Que seria o reino abaixo? Será que tem mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Aqui a gente vai ver onde é exatamente esse planeta sem nome. E depois vira o planeta vazio. E assim, onde é que ele fica? A gente sabe que tecnicamente é um espaço entre o universo 6 e 7. Vamos dar uma olhada deles chegando no planeta sem nome. Ai, eu estou exausta. Transportar as super esferas do dragão dá um trabalho. Pera aí, um anjo transportar as super esferas do dragão tem um trabalho muito grande, deixa ela exausta? Bom, é estranho, porque o Zamasu tecnicamente fez a mesma coisa, com 7. Ou ele teleportou cada esfera, porque ela tá literalmente arrastando junto com aquela técnica de transporte que ela usa para ir viajando de lá para cá. Inclusive a mesma técnica que eles usam para ir ao mundo dos Kaios, que é fora do espaço físico. Que é um outro tema que a gente vai falar ainda num próximo vídeo, que é a parte dos outros reinos dentro de cada universo. Então, vamos continuar aqui. Prontinho, já chegamos, Sr. Champa. Foi rápido. Aqui, nessa cena, eu fiquei com uma séria dúvida. Por quê? O torneio rola no planetaço gigante, que na realidade é a super esfera do dragão à direita, ou é nessa aqui? Porque não fica muito claro em qual eles estão, apesar de que você não vê esse planetaço gigante no céu durante o torneio. Então provavelmente é no grandão.
Mas é engraçado, ele tem uma luazinha. Ah, bom. E vocês podem notar, deixa eu até voltar a cena aqui, que, então, é o espaço, há um sol ali, há as estrelas de um lado, há estrelas do outro, há exatamente ali uma espécie de nebulosa, que seria o que você vê ali no canto direito aqui para cima. É uma nebulosa. Ou seja, há uma formação de estrelas, é todo um espaço comum. Não há exatamente ali uma linha divisória. Mas de fato, este local é neutro, então seria o limite entre um universo e outro. Vamos lá. O planeta sem nome é... Tá certo. Eu vou dar um nome a este planeta sem nome agora. Ele irá se chamar Planeta Sem Nada. Essa não é a pose do Jiraiya se apresentando? Tudo bem que eu sei que é uma pose clássica na cultura japonesa, que é você fazer a mão aqui e a outra aqui atrás. Mas, cara, ficou muito foda. Resumindo, esse é o local que aconteceu o torneio entre o universo 6 e 7. E evidentemente é um espaço neutro entre um universo e outro, o que é uma fronteira. Se tem uma fronteira, então não é infinito. Isso é lógica simples. E a gente não tem a mesma expansão de universo, porque se é uma fronteira entre o universo 6 e 7, entre o 7 e o 8 também tem uma fronteira. Pela mesma lógica. É isso. Aqui mais uma cena interessante, ó. Presta atenção nesse diálogo aqui. Será que vocês não têm que treinar, não? É mesmo? Tenha cuidado, hein, Bulma? Peraí! Então vocês vão mesmo? Não vão nem testar o super radar do dragão que eu fiz, é? Como é que funciona? Não tem sinal, não? Explica, como é que usa ele, Bulma? Ah, quer saber? Quer mesmo saber? Ah, como você é chata. Escuta, nós estamos no limite do universo. Não dá pra escanear toda a área. E não dá pra fazer um radar mais potente. Então, pra encontrar a superesfera, precisamos ir até o centro do universo. Até o centro do universo? Não importa como, mas eu não vou deixar o Bills ficar por cima, não. Eu vou conseguir as superesferas do dragão antes que ele. Ah! Pode fazer o que quiser. Superesfera. Precisamos... Beleza, voltei aqui só pra gente analisar um detalhe. Nós estamos no limite do universo. Ok. Então, se há um limite, podemos entender que o limite seria uma ponta ou outra. A própria Bulma, cujos fãs de Dragon Ball gostam de enaltecê-la como a personagem mais inteligente no sentido de raciocínio, de inteligência dentro do planeta Terra, acha que o universo não é exatamente infinito, porque se eles estão num limite, se é um ponto, eu considero esse ponto como um limite, seja para lá, seja para cá, seja para cá ou para lá, então não é infinito. E para piorar, a gente sabe que a Terra fica na galáxia norte, ou seja, mesmo que eu pegue todo aquele globo de bolinha de sabão e divida ele em 4 partes, o que se eu girar o globo vão ser mais de 32, mas que eu só divido em 4, chame de norte, sul, leste, oeste, ainda assim é um limite. E se isso está se expandindo, no universo expansivo não faz sentido eu conseguir rastrear, sabe? Porque se é um universo infinito, não existe limite do universo. Da mesma forma que não deveria existir fronteira, mas a própria Bulma acabou de dizer limite, estamos no limite do universo, ou seja, eles estão ali perto de uma das bordas. E para piorar a situação, ela ainda define o seguinte: temos que ir ao centro,
Gente, o infinito não tem centro. O infinito literal, o infinito conceitual de infinito, que é sem limites, não existe um centro. Não existe um ponto central no infinito. Porque ele cresce infinito para todos os lados. Não há um meio. Não tem como ter um centro. Porque ele é infinito para todos os lados. Não tem como ter um meio. É por isso que, por exemplo, no infinito conceitual não há meio. No infinito, entre aspas, matemático, o infinito do imensurável, eu posso ter um meio. Como, por exemplo, aqui começa a praia de qualquer coisinha. E aqui termina a praia de qualquer coisinha. E eu estou aqui, bem na pontinha da praia de qualquer coisinha. E eu sei que, como esta praia não é infinita, apesar do número de grãos de areia supostamente ser infinito, porque matematicamente ninguém vai contar essa porra, eu sei que o centro tá aqui. Porque entre aqui e aqui, aqui seria o centro. Ó, o centro tá aqui. Entendeu como o infinito matemático, nesse caso, vale mais do que o infinito conceitual para definir o tamanho do universo, sendo que a própria Bulma definiu que existe um centro do universo. E que para funcionar, este radar tem que estar no centro. Se o universo fosse infinito, não existiria um centro do universo. E é aí que o bicho pega. Porque Dragon Ball Super, neste caso, fez um retcon em cima do Dragon Ball, que era o clássico do mangá Dragon Ball Z. Por quê? Porque lá em Dragon Ball clássico até Dragon Ball Z, o conceito de multiversos, de vários universos dentro de Dragon Ball não existia. Não existia o universo 6, 7, 8, 11, 12 ou de 1 a 5 ou de 1 ao 6, não tinha. Isso é novo, isso vem em Dragon Ball Super. E naquela explicação anterior, o universo era muito semelhante ao nosso, se expandindo infinitamente. Então, se ele está se expandindo infinitamente e não há uma fronteira física entre uma coisa e outra, não há um limite. Não tinha um limite, não tinha um centro, não fazia sentido ter um limite, ter um centro. Agora, eles criaram um centro, criaram que vai até aqui, e aqui eu preciso ir no centro para fazer esse super radar funcionar. Se há um centro, há limite. Isso é lógica básica. Então, pelo menos desta parte, passamos. Ah, mas aí eu não considero o anime canônico. Mas nesse caso, em Dragon Ball Super isso não importa. Apesar de que anime e mangá de Dragon Ball Super são completamente divergentes em algum ponto, esse não é o caso. E se Dragon Ball Super de fato for considerada a linha canônica sequente de Dragon Ball, e mesmo que tenha algumas divergências com Daima for considerada canônica, Dragon Ball Super tornou o universo de Dragon Ball finito. E, mas a Bulma fala isso no mangá? Fala. Inclusive, vou deixar a página aí pra vocês verem. E aí tem aquela mesma cena onde eles estão conversando e etc. A diferença é que neste caso no mangá o Piccolo tá junto na cena. E no anime não. Só que lá na cena a Bulma estava pensando que deve existir alguns desses planetas Esfera do Dragão neste universo. Por quê? Porque eles não sabiam que o Champa já tinha reunido 6. E aí, eles estavam falando que, bom, temos que buscar e etc. E aí ela está falando do funcionamento do novo Radar do Dragão. Estamos na ponta deste universo. Sendo assim, não conseguiremos buscar toda a área. Ou seja, se estão na ponta... Se há uma ponta, então não é infinito. Se um objeto está em ponta, ele não é infinito. Não tem como ele ser infinito. Ele não pode crescer infinitamente se ele tem uma ponta. Porque ali sempre vai ser um começo ou um fim. Então, ela diz claramente que não irá funcionar ao menos que estejamos no centro do universo. Se há um centro, também não é infinito. Então, Dragon Ball Super tornou o universo de Dragon Ball finito. E na página seguinte, depois que ela fala com a irmã dela, que é a irmã mais velha, e bem depois de falar com isso, o Jaco aparece. E aí a gente tem a Bulma apresentando a ideia para o Jaco. E ela pergunta: escuta, você sabe como se chega ao centro do universo?
Aí ela fala, eu não estou falando de uma galáxia, mas sim do universo todo. E o Joko tá lá, aquela fala. Você é doida? Uma galáxia já é imensa e há incontáveis galáxias no universo. Ninguém sabe como chegar lá. Por quê? Porque se é incontável, ninguém sabe, ninguém mapeou tanta coisa. Mas a gente tem um ser que saberia, que nesse caso é o Zuno. E aí vai aquela parte que vai todo mundo perguntar pro Zuno, que vai todo mundo levar o Jaco e a Bulma perguntar pro Zuno e etc. E bom, eles vão lá e descobrem tudo que há sobre saber sobre as Super Esferas do Dragão. Mas vejam que por estas cenas e por Dragon Ball Super, o universo de Dragon Ball já não é mais infinito conceitualmente falando, como nós temos atualmente o nosso próprio universo. Mas, apesar dele não ser conceitualmente infinito, matematicamente falando, ele ainda é incomensurável, ele ainda é imenso, com um número incontável de galáxias, ou seja, ele ainda é grande pra cacete. Ele ainda tem o potencial de infinito matemático, mas não o potencial de infinito conceitual. E é isso, pelo menos essa parte do universo a gente passa aí e acaba. E aí, assim, por curiosidades, dentro desse universo a gente não tem um número infinito de planetas habitados. E assim, mesmo que eu considere os planetas, como eu posso dizer, apenas os canônicos, e assim, se eu for considerar os canônicos, eu tenho que considerar os que ainda existem. Nós teríamos Terra, planeta Vegeta já não existe mais, planeta Sadala já não existe mais, Namekusei já não existe mais, mas aí temos uma nova Namekusei, temos um planeta Yadrat, que está vivaço, e dois planetas que nós conhecemos assim canonicamente, tem o Zoom, que é o planeta do Pui Pui. Temos ali, bom, o planeta Alpha foi destruído por Kid Buu, e se eu não me engano isso é um filler. Temos o planeta Ankoku, que é o planeta do Yakon, que é aquele monstro que o Babidi recruta, que luta com o Goku, que ele devora a luz. Consequentemente energia também, o que é bem estranho. E bom, é um planeta que existe, é um planeta habitado, mas por criaturas que não são lá extremamente racionais, né? E assim, tem... A gente tinha filas com o planeta de Arcose, que era aquele planeta dos Arcosianos, que fornecem aos Saiyajins dinheiros e etc. Tinha aquele planeta Arlia, que era Insetoide, onde o Vegeta e o Nappa mataram um rei tirânico lá, e assim, eles destruíram esse planeta, então já não existe mais. Tem planetas que são citados com comida pelo Whis em Dragon Ball Super, como o planeta Bana, que ele é mencionado pelo Whis. Tem o Bihei, que era um planeta semelhante a um astronauta. Astronauta ou um asteroide. Então assim, de filler e não filler, tem vários planetas dentro do universo 7, incluindo o Cereal, que é canônico, e alguns outros que não são. Vários planetas Freeza, que o Freeza dominou vários planetas, mas nem por isso são infinitos. Então, consequentemente, eles não são tão, por exemplo, como eu posso dizer, eles não são tão incomensuráveis como é o caso de número de planetas já descobertos no nosso mundo. No nosso mundo, qual que seria o número de planetas já descoberto? Assim, não necessariamente no sistema solar, mas assim, no universo. E até o momento, enquanto Dragon Ball conseguir citar menos de 15, e olhando até os planetas fillers, no nosso universo, a gente tem mais de 4.100 planetas já catalogados fora do sistema solar, além dos que estão no sistema solar. Então é planeta pra caralho. E dentro do cosmologia de Dragon Ball, alguns planetas são um pouco diferenciados, que são os planetas com gravidade maior. Só que planetas com gravidade maior são apresentados apenas
2 dentro do mundo mortal que tinham essa gravidade. O planeta Vegeta, que não estamos falando do planeta Sadala, estamos falando do planeta Vegeta, onde em filler é dito, eu não sei se essa fala tá no mangá, mas eu lembro que era uma cena que, se não me engano, era filler, que este planeta tinha cerca de 10G, muito parecido com a gravidade do planeta do Caio do Norte, que é um planeta sobrenatural. Mas um outro lugar que tem essa mesma gravidade, canonicamente falando, é o planeta Zumo, que é o planeta do Pui Pui, que é aquele cara que é morto pelo Vegeta lá na saga Majin Buu. E é um planeta que também tinha 10G, só que ele não contava que o Vegeta já estava extremamente acostumado com esse tipo de gravidade. Então, assim, enquanto o cara tava lá, beleza, eu tô acostumado com essa gravidade pesada, vou te dar um pau, e o Vegeta tá tipo, tranquilo, tô acostumado com 150G. 10 vezes não é nada. Então, sim, há esses detalhamentos, esses planetas diferentes. E, bom, dentro da cosmologia mortal, é isso que a gente tem para falar, assim, de curiosidades e de informações. Então, vamos às conclusões finais. É muito parecido com o universo que nós vivemos, ou seja, o universo real. Os conceitos de estrelas e tal, gravidade, luz, etc., são os mesmos, não muda nada, o autor não mudou nada. Entretanto, ele mudou alguns conceitos, como a expansão do universo e o fato de haver uma fronteira, um limite, um local entre um universo e o outro, que é, por exemplo, entre o universo 6 e 7, onde acontece o torneio entre o universo 6 e 7, né? E é o planeta sem nome, que depois virou o planeta Nada, que na realidade nem é um planeta, mas sim uma super esfera do dragão. E talvez seja por isso que ela esteja ali naquele mundo. A coisa mais próxima daquele planeta era um sol que dominava aquela área, mas mesmo assim era um lugar vazio entre um universo e o outro, ou seja, é uma fronteira. E a própria Bulma, e mais pra frente descobrimos que, sim, o universo 7 tem um meio, e infinito não tem meio. O infinito, como conceito, não tem meio, então sim, o universo 7 é um universo limitado. Não é um universo infinito, mas é um universo com um número incontável de galáxias, de estrelas e etc., tão grandioso quanto o universo observável, que é o universo que a gente consegue enxergar com a tecnologia atual. Então, neste ponto, ele ainda é colossal e praticamente imensurável. Mas já não é infinito. Entendeu como entender a diferença entre o infinito e o infinito matemático, entre o infinito conceitual, onde conceitualmente não há limite, e o infinito onde você só não consegue calcular, são duas coisas diferentes? Você pode chamar de infinito, mas não vai ser necessariamente infinito nos dois casos, apenas em um deles. No outro, é só imensurável, incalculável, um número muito grande que eu não posso dizer, porque no momento eu não tenho a exatidão e o cálculo matemático para defini-lo. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, ficou um pouquinho longo, mas espero que tenham gostado. Deixe sua opinião, fique à vontade, comentem, podem compartilhar, joga lá. Ai, discorde tudo que você falou. Fala, cara, tá no anime, tá no mangá, as imagens estão tudo aí, gente. Você pode discordar de mim, mas aí você vai estar discordando da obra. E assim, o que eu acho da parte de achismo é que o nosso universo pode ser que ele tenha ou não, mas aí são especulações. Agora, o que é fato? O anime disse que tem uma fronteira. O mangá disse que tem uma fronteira. Ele mostrou onde é essa fronteira. E eles definiram que é um meio, um limite, um começo e um centro para o universo. Já foge do conceito do infinito conceitual. Lamento, pessoal, que acha que o infinito... Não, lamento. Isso não tira a grandiosidade de nada. Ainda é incrível. Ainda é muita coisa. Mas não é exatamente como vocês pensam. Então deixe seu like, curta, comenta, compartilha, sigam o Dragão e valeu! Vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Tamo junto. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira.
E você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o dragão, valeu!